Muito bom dia. Hoje é dia 27 de março de 2022. Esse é o nosso 9º encontro do Clube do Desenho. Eu agradeço a Associação Sagres e agradeço a vocês a possibilidade da gente estar aqui junto, trabalhando. Para quem está chegando agora e ainda não ouviu esse meu pedido, talvez a gente já vai deixando o material um pouquinho arrumadinho para aquilo que a gente vai fazer. Nós vamos conversar antes, mas quem já puder ir arrumando umas gotinhas de tinta preta num pirizinho, para a gente poder diluir um pouquinho com água. Pode ser qualquer tipo de tinta, pode ser aquarela em pastilha. Para quem não tem nada, pode ser um lápis de cor aquarelável, que a gente põe uma gotinha de água, esfrega o lápis e a gente cria a tinta, tá bom? E 2 potinhos, ou 3, depende da vontade de vocês, com um pouquinho dessa tinta diluída. Aqui é praticamente eu só limpei o pincel, é uma água suja. E aqui tem um pouquinho mais de tonalidade, tá vendo? Para a gente poder, qual que vai ser a ideia? A gente poder trabalhar criando diferentes tonalidades no papel. A gente vai conversar, discutir bastante isso. Eu gosto, às vezes, de ter já diluído, para a gente não ter surpresas na hora de pintar, porque quando a gente está só com o pirizinho e a gente dissolve a tinta, às vezes a gente não sabe exatamente quão intensa ela ficou. E a gente vai para o papel e às vezes está demais, e a gente acaba estragando o desenho. Então, para isso que a gente vai fazer hoje é interessante, nem sempre precisa, mas para o que a gente vai fazer hoje, é interessante a gente já ter um pouquinho de tinta diluída, tá bom? Pode usar guache, Rosilda, pode usar qualquer coisa. Aliás, o mais interessante de tudo, é o convite que eu vou deixar aqui para vocês, é vocês experimentarem de tudo. Hoje vai ser aquilo que a gente tem na nossa frente, mas ao longo do intervalo, entre nossos encontros, experimentem todo e qualquer tipo de tinta, porque, na verdade, essa aula de hoje é um convite à experimentação. Então, eu vou começar conversando com vocês, levando vocês lá para o nosso PowerPoint, tá bom? Gostaria de começar lendo um pequeno pensamento que eu acabei descobrindo hoje, lá no Instagram, por acaso. Eu passei na página da National Geographic, e eles estavam contando sobre um rinoceronte branco que morreu e era o último da sua espécie. Então, a não ser que eles consigam fazer algum milagre com o DNA, essa é uma espécie que foi extinta. E tinha esse pensamento. Tem essas criaturas, na verdade, os animais, na verdade, as plantas, estão falando do rinoceronte, mas, na verdade, todos os nossos companheiros de planeta. Nós sofremos mais do que a perda do ecossistema. Sofremos a perda da imaginação, a perda do maravilhamento, a perda das possibilidades. Descobrir como criar uma sociedade mais justa e mais humana, que não destrói o mundo natural, é o nosso desafio mais importante. Esperança sempre permanece. O que irá nos salvar é ir além da nossa maneira rotineira de pensar. Maravilhamento é o que nos permite reimaginar o nosso futuro juntos. Maravilhamento nos permite acreditar que nós podemos mudar fundamentalmente o curso que estamos seguindo. Eu fiquei muito feliz de encontrar essa frase, porque a cada vez que eu preparo um encontro e a cada vez que eu estou aqui com vocês, eu gosto de me lembrar e lembrar a vocês que o objetivo do nosso encontro aqui é o maravilhamento. O resultado do desenho, se ficou bom, se ficou mal, se eu gostei, se não gostei, isso é irrelevante.
Isso e sempre fica bom, cá entre nós, vai. É sempre bonito o que a gente faz, mas isso é o lucro. O principal é abrir a nossa capacidade de observação para o mundo que nos cerca e a capacidade de maravilhamento quando a gente contempla esse mundo. Eu concordo com essa frase, eu acho que é isso que pode nos salvar nessa situação que a gente se encontra hoje. Muito bem. Então, essa aula eu pensei como um contraponto ao que a gente fez até agora. Deixa eu olhar um pouco para a carinha de vocês enquanto eu estou falando. É mais gostoso. Nós passamos os nossos últimos 3, 4 encontros com um foco bem grande naquilo que é forma. Olhamos perspectiva, olhamos como perceber, né? Uma flor em rotação, ângulos, número de pétalas, foi algo bem assim, dessa área do pensar. Eu achei que seria bacana agora a gente quase que ir para o lado oposto. Nós vamos entrar naquilo que é expressividade. Então, é menos racional, linhas e ponto de fuga, e como é que a gente organiza isso tudo, como é que a gente está enxergando, mas a gente vai para a parte quase que tátil, é uma parte do gosto, é uma parte de experimentar, e a gente entra muito mais nessa questão de que tudo vale, não tem certo e errado. Então, tem uma grande parte desse processo que a gente vai estar iniciando aqui agora, que é experimentar. E aí, vocês têm muito a contribuir, porque cada um de vocês vai descobrir coisas novas. E fica aqui o pedido e o convite para vocês postarem isso no Facebook, dizendo o que vocês descobriram, o que vocês fizeram. Porque aqui a gente pode realmente aproveitar uns dos outros o que foi experimentado. Bom, quero então começar, vamos voltar lá para o PowerPoint. Contando, eu peguei esses dois polos da planta ou da árvore, né, para a gente poder um pouquinho adentrar um guia para essa nossa experimentação, é um guia para nosso olhar também, porque agora vocês vão andar, esses próximos tempos, vão andar pela rua, pelos parques, observando o que é essa polaridade entre a força do tronco, o que é qualidade tronco e o que é qualidade flor. Então, eu gostaria de ter uma troca com vocês, não só eu ficar falando agora, mas que a gente começa pensando na flor, para que ela serve, que a forma dela nos conta, a textura, o peso. Vocês deixam aqui o tronco como um parâmetro de comparação, pode talvez ajudar essa nossa conversa agora. Então, vou assim fazer o convite de vocês se pronunciarem, vocês podem levantar a mão ou abrir o microfone e falar. Quando vocês pensam na flor, qual que é a forma característica, assim, arquetípica? Qual que é a função? O que a flor nos conta como qualidade, como gesto? Quem se anima? Eu acho que, assim, para mim ela parece um cálice e ela é convidativa a você se aproximar. Tanto que se a flor tiver ao seu alcance, você se aproxima dela. E quase que instintivamente, você quer sentir se tem alguma coisa ali dentro. Então tem um convite ali, né? Para mim me parece isso, uma primeira impressão. Lindo isso que você falou, Lindomar, porque é exatamente isso. A flor é um convite. Um convite para, né? Na verdade, ela não está falando com a gente, mas a gente se sente convidado, né? Ela está falando com outros seres, mas a gente também se sente convidado a chegar perto, a sentir cheiro, a olhar o que está, aquela belezura toda. Né? Se a gente compara com o tronco, qual que é a função do tronco? Sustentar, así,
O tronco recto y la flor es más redondeada, ¿no? Así más, o tronco es duro y la flor es más sutil, ¿no? Más... Isso. O tronco é duro e a flor é bem mais sutil, né? Tem essa questão da sustentação. E a flor não precisa se preocupar muito com isso. Mas se a gente pensa na flor como um convite, como é que o tronco funciona? Eu vou falar, acho que o nome da Amparo me inspirou, mas ela ampara o tronco, né? O tronco ampara aquele ser ali, né? Ele dá uma sustentação. Isso. Mas ele faz mais uma coisa. Fala, Viviane. Carrega a seiva? Viviane, pode falar. Posso falar, Sueli? A Viviane ia falar, ela estava com a mão levantada, tá mas bom. ela está com o microfone desligado. Viviane, você tem que abrir o seu microfone. Tá. Abrir. Então, eu acho que uma função importante do tronco é fazer essa conexão, vamos dizer, a conexão entre o céu e a terra, e trazer os nutrientes para a planta, né? Para a flor. A flor, ela interage com o mundo de uma forma estética, atrativa, mas o tronco traz do fundo da terra toda a energia. Eu acho que eles conectam o céu e a terra, entende? E a Perfeito. flor é a que abre para o mundo. Perfeito. Eu vou melhorar um pouquinho a minha linguagem, porque vocês têm toda a razão nisso que vocês estão falando. O tronco, ele tem muitas camadas. Nessa camada mais interna, ele tem essa função de levar o que vai para cima para baixo e fazer essa conexão maravilhosa entre o que é céu e terra, né? Isso o Steiner fala de uma maneira muito linda, que as árvores são os telefones dos anões, quando ele fala dos seres elementais, né? Então, para quem pode abrir essa portinha e não achar que eu sou louca, né? Se a gente pensa nos seres elementais, que são os anões são esses seres que trazem informação cósmica para a Terra através das árvores. Então, é muito grande essa função de ser árvore, de ser tronco. Mas eu quero agora falar de casca, dessa película mais externa do tronco. Sueli, você tinha pedido para falar. Eu ia falar, desculpe, eu ia falar da flor que serve como alimento para os pássaros também. O miolinho dela. É uma conexão entre os pássaros e os vegetais, entendeu? Exatamente. Aí o tronco eu acho que é como sustentação mesmo. Agora, isso tudo que você está falando está me acrescentando. Obrigada. Perfeito. Sueli, nós já vamos falar de pássaros e abelhas e insetos. Já. Né? Uhum. Porque da flor é que vem o alimento deles, né? Isso, exatamente. Tem uma conversa linda entre seres, né? Mamíferos também, e flores. Tá bem. Mas eu queria ampliar essa nossa ideia do tronco. Se vocês pensam nessa parte mais externa, além de sustentação, tem um caráter de proteção. Então, enquanto a flor ela se abre num convite, essa palavra é linda, é um convite, o tronco fecha. E muitas vezes o tronco tem substâncias venenosas para impedir que essa casca, né, que essa madeira seja comida, que ela seja invadida, que ela seja destruída. Então, tem um gesto convexo no tronco, ele é maciço e ele cria uma proteção, claro, estrutura, sustentação e proteção contra aquilo que é externo. E a flor é exatamente o contrário. Em algum lugar dessa planta, algo se abre num convite. Então, são gestos bem opostos. Com qualidade, se a gente começa agora, se eu falo macio para um lado, o outro é duro. Quando a gente chega nessa caracterização dessa polaridade, fica muito fácil, porque eu falei uma coisa do lado, o outro lado aparece instantaneamente, né? Então, se eu falo leveza, o outro é pesado. Se eu falo abertura, o outro é fechado. Se eu falo convite, o outro é barreira. Se eu falo delicado, o outro é meio rugoso, meio bruto, assim. Então, é muito bacana se vocês começam a fazer uma lista
Isso é para o resto da vida, né? Eu chamei de polo tronco, polo flor, vocês podem chamar do que vocês quiserem, polo escuridão, polo luz. Pode ser, em vez de tronco, casca, talvez fica melhor. Eu percebi que na nossa conversa, tronco é muito amplo, né? Ele tem muitas funções. Talvez o que a gente está querendo aqui é um pouco essa qualidade da casca, essa couraça. Vamos lá para o PowerPoint, porque aí eu tenho tudo mais anotadinho. Vamos ver se assim, vocês sabem que tem essa promessa que depois eu compartilho isso tudo com vocês lá no Facebook, ou vocês podem revisitar a aula e tirar, enfim, podem fazer agora também um print screen e ter esse material, tá bom? Então, a casca, ela vai ter uma função de resistência, de isolamento. A casca, ela é formada por células mortas. Então, as células vivas vão morrendo e elas vão sendo empurradas para o lado de fora da árvore. Olha que bonito. A árvore ela vai crescendo de dentro para fora e vai criando camadas. E quanto mais para fora, mais morto vai ficando. É duro, é denso, convexo, como eu já falei. E o gesto de fechar. E, ao mesmo tempo que fecha, ela cresce, o movimento é de dentro para fora. A flor é outra coisa. A flor está preocupada com a reprodução. Ela precisa atrair. Tem uma sedução, é o lado vivo. É o lado de evitar resistência, de fazer convite. É suave, é cheiroso, é colorido, é macio, é côncavo, tem espaço para poder receber. Se eu não tiver espaço, eu não consigo receber nada. Então, o gesto é de abertura. E a força é puxar aquilo que está fora para dentro. É um ato de receber. E aí eu queria contar algumas coisinhas para a gente se maravilhar. Eu acho que se a gente se inspira através disso que a natureza e esses pesquisadores maravilhosos vão compartilhando com a gente, aí a gente vai abrindo o olho e, né, esse gesto para aquilo que está ao nosso redor. Então, vamos falar um pouquinho da flor. O tronco, a gente já olhou para ele, acho que no nosso primeiro encontro, a gente está revisitando, mas a flor, agora olhar desse jeito, é um pouco duro. Quando os polinizadores são o vento e a água, a flor ela não precisa ser muito exuberante, ela não precisa muito caprichar na sua aparência. Ela pode não ser muito colorida, no caso dos pinheiros, são cones duros, e que vão se abrindo, e é o vento que vai carregar, ou a água que vai, às vezes, levar essa semente da superfície para o fundo, onde tem partes da planta que estão esperando por esse pó. Mas nós temos também outros tipos de polinizadores que precisam ser atraídos. E aí a planta, ao longo da sua evolução, foi desenvolvendo técnicas absurdamente refinadas para poder fazer esse convite. Então, ganhou cor, ganhou forma e ganhou mecanismos extraordinários. Então, nós temos mamíferos que trabalham na polinização, morcegos, ratinhos, marsupiais, esses serzinhos que vão na sua função, né? A flor, ela faz uma barganha, ela fala, eu te dou um pouquinho de néctar e de mel, e você carrega aqui isso que eu preciso para a minha informação chegar até outra planta, porque no reino vegetal, a autofecundação não é algo bem visto. Não sei se Amparo quer falar alguma coisa. Não, não, não. Não? Aí entendi que você tinha levantado a mão. Então, nós temos mamíferos fazendo essa função. Nós temos também aves. Não sei se vocês conseguem enxergar, isso aqui é um passarinho. Às vezes, as fotos que eu consigo, elas não são muito boas, porque eu tiro, às vezes, de um vídeo que eu estou assistindo. Então, existem flores que vão se curvar e jogar o seu pólen, às vezes na cabeça ou nas costas do polinizador. E aqui é muito lindo de ver esse passarinho. Essa flor ela é bem aberta, a hora que ele vai bicar aqui dentro, essa flor tem um mecanismo que abaixa e joga o pólen, então,
na cabecinha dele tem um polinizador, então, que é um passarinho. Que é incrível também essa planta. A florzinha dela é muito pequenininha, pouco atraente, e a planta resolveu, na verdade, economizar na flor e caprichar na folha. Então, essa folha, ela é transparente nessa partezinha mais clarinha, onde então o sol atravessa, e tem essa coloração. Então, a folha está fazendo aqui o papel de chamar a atenção. E aqui dá para ver como a florzinha ela é bem pouco atraente. O convite, quem está fazendo essa folha, talvez aproveitou o fato dela ser grande e poder ser vista com mais facilidade de longe. Agora, os grandes atores e atrizes da polinização são os insetos. E aí é um mundo que não tem fim. E eu fico muitas vezes imaginando como deve ser bom ter uma abelha dentro de uma flor. Imagina o que é enxergar o mundo através da transparência de uma pétala, porque a pétala, ela é transparente, ela é translúcida. Transparente não, translúcida. Então, a gente tem esse filtro de luz que é muito lindo e muito importante para a gente carregar como ideia quando a gente for desenhar ou pintar uma pétala. Se eu não carrego essa ideia da translucidez, eu não sou capaz de fazer uma pétala com a qualidade que ela precisa ter. Então, as plantas também, as flores, desenvolveram mecanismos incríveis para fazer o convite para os insetos e, às vezes, caminhos difíceis que eles têm que percorrer dentro da flor, porque é lá dentro que existe o mecanismo de jogar o pólen. E mais tarde, a hora que essa parte de produzir e espalhar pólen cessa, começa a parte de receber o pólen de outras plantas. Então, muitas vezes, ali onde você tem, olha, essas fotos não são bonitas, mas talvez dê para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui tem um dispositivo que produz e dispersa o pólen. Então, o inseto vem e, quando isso termina, tem uma hora que o inseto entra aqui, bate nesse pedacinho e isso cai. E aparece agora esse outro dispositivo. Então, o próximo inseto que chegar vai depositar pólen ao invés de tirar. Então, aqui a gente tem também um pouco essa polaridade entre dar e receber. Essa aqui é a maior flor conhecida. Esse é o tamanho dela. Vocês veem a porta aqui atrás, ó. Pra ver, ela é gigante mesmo. Uma das razões que se pensou, né, essa é uma flor que aparece durante, assim, demora muito tempo para uma flor aparecer e depois aparecer outra de novo. São anos. Então, ela tem que ser muito eficaz. Então, se imagina, uma das teorias é que essa parte aqui do meio dela é como se fosse uma grande chaminé, um grande tronco que vai dispersar o cheiro, e é um cheiro de carne podre, porque o polinizador são moscas. Então, o perfume aqui realmente para nós é muito desagradável, mas para as moscas, eles são irresistíveis. Então, isso tudo aqui, essa chaminé, para poder fazer o convite para moscas e mosquitos. Essa outra planta aqui desenvolveu um mecanismo incrível de convite, mas ela é danada, porque enquanto essas outras todas que eu mostrei estão fazendo uma barganha, olha, eu te dou uma coisa e você me dá outra, essa aqui só finge que vai dar, mas não dá. Então, ela não precisa produzir néctar, nada, ela só finge que ela é a fêmea da vespa. Então, isso aqui tudo é como a vespa macho enxerga uma vespa fêmea, ou uma abelha. Então, ela vai tentar se acasalar com essa parte da flor. E nessa bagunça, ela vai receber esse véu de pólen. Então, é incrível da gente imaginar como é possível que uma planta descobriu esse jeito de funcionar. Se a gente não se maravilha com isso, não sei com o que a gente vai se maravilhar.
como é possível que se pense que todo veio de uma mutação? Não é? Não dá, não dá. Quando a gente olha para isso, tem uma inteligência por trás, que a gente fica... Agora, olha só que incrível esse próximo passo. E aqui eu adorei essa frase. Pétalas são plataformas de aterrissagem. Então, é um convite, mas você tem que também ajudar o convidado a chegar, né? Então, a gente tem que pensar nas pétalas como plataformas de aterrissagem. Agora, insetos, eles enxergam diferente de nós, eles são capazes de ver a luz ultravioleta. Então, para eles, as marcações, porque as pétalas, além das cores, elas têm linhas, têm pontos, que são justamente marcações para contar para esse bichinho para onde que ele tem que ir, onde é que está a fonte do néctar. Então, a linha que a gente acha que está ali, sei lá, que apareceu assim por acaso, porque é bonito, na verdade, é uma sinalização que a flor está fazendo, ó, o caminho é por aqui. Então, agora, quando a gente for olhar para os desenhos e marcas que tem uma flor, a gente tem que entender que isso é um aeroporto e que está conversando com os insetos. E quando a gente olha uma flor a partir do ponto de vista da luz ultravioleta, ela vai aparecer de outro jeito. Então, aqui à esquerda, vocês têm a imagem do que é que o inseto está vendo. Então, fica muito nítido para onde que ele tem que ir. É bonito isso aqui, que está à direita. Mas é uma coisa quase que, para nós, né, esse painel amarelo. Mas ali, do outro lado, a gente vê que tem algo que está chamando para o meio. Está dizendo, ó, no meio que tem um interesse, né? E aqui tem uma sequência de fotos onde a gente pode ver a diferença, né? Então, isso aqui é o que é para nós, isso aqui o que é para o inseto. Eu tenho depois um link de um videozinho. Lindomar, você quer falar uma coisa, querido? Eu achei fantástico nessa imagem, que a gente olha uma pétala e imagina que ela tem uma cor só, e a gente imagina que ela tem só uma composição, mas nessa visão ultravioleta a gente vê que as pétalas, elas têm duas matérias de composição. Isso é fantástico, assim, realmente a nossa visão é muito limitada, né? A gente para, né? A gente não se pergunta o que, que tem atrás, o que, que essa flor está querendo fazer. Então a gente fica feliz, que linda uma florinha amarela, né? Mas se a gente começa a pensar o que mecanismo que essa flor está usando para cumprir a sua função, aí aparecem essas coisas fantásticas todas, né? E aqui tem outros tipos de fotografia que começam a mostrar certos brilhos. Aqui é um pólen que é meio luminescente, dependendo de como que, né, a luz, que tipo de luz que está sendo usada. Aqui de novo, olha. Tem um vídeo que mostra bem bonitinho a diferença entre o que é a visão humana, a visão de uma abelha e a visão de uma borboleta. Depois eu posto para você, tá? E aqui, por exemplo, olha como essas marcas, essas linhas, começam a ter mais força do que simplesmente parecer que é uma dobrinha. Aqui a gente pensa, é uma dobrinha. A pétala é tão molinha que ela dobrou. Na verdade, isso daqui tem um sentido, né? É como se tivesse sido pintado de branco, assim, ó, o aeroporto. Aqui também, olha que lindo quando a gente vê a força dessas linhas. E aqui a gente já está começando a ser instigado, provocado. Que tipo de linha eu vou fazer, então, quando eu for desenhar uma flor? Que qualidade ela tem que ter? Né? Ela tem que aparecer. A linha das flores tem uma função incrível, mas ela precisa ter uma certa qualidade. Né? Uma coisa aqui. Olha como é diferente, né? Olha isso aqui, em comparação com esse. Aqui estão... essa luminescência, que tem muita luz, essa é uma luz ultravioleta. Então, começa a brilhar desse jeito. Isso aqui é poliluminescente. Nossa.
possível, né? Bom, quando eu gosto, eu fico animada, eu estou vendo que eu coloquei mais do que... A hora que eu vou descobrindo, eu vou salvando e vou colocando aqui. Todo isso com ultravioleta. É. Aqui tem os videozinhos. Então, vou deixar um tempo aqui, se alguém quiser fazer um print screen. E depois eu compartilho isso lá no nosso grupo, tá? Posso falar, Luciana? Uma coisa que eu acho super interessante é como a forma das flores influencia a forma dos polinizadores. Por exemplo, os beija-flores, eles têm aquele bico, eles vão naquelas flores que são um cálice apertadinho, fino, o bico deles pode estar desenvolvido exatamente para poder capturar o néctar ali. E assim, eu acho incrível isso, essa conversa entre as formas. Incrível mesmo. Todas, esse é o nosso 7º encontro do Clube do Desenho. Hoje é 12 de dezembro. Tem uma vozinha aí a mais. Então, vocês realmente têm uma conversa incrível entre as formas do que vai ser polinizado e daquilo que é polinizador, né? E os encaixes maravilhosos e adaptações, né? A tal ponto que hoje existem simbioses tão grandes que se um deles morre, o outro desaparece também, porque um depende totalmente do outro para viver. Então, quando a gente está olhando agora para essas linhas, para essas cores, essas formas que a gente enxerga nas pétalas, a gente tem esse maravilhamento todo por trás, porque esse maravilhamento são essas informações que vão nos guiar naquilo que a gente vai pesquisar agora. Diferente de eu só pegar uma flor e agora eu vou desenhar, que bonitinho tem esses risquinhos aqui. É diferente quando a gente entende, nossa, como é que isso tudo faz parte desse ser flor, do que a flor precisa ser, daquilo que ela precisa fazer. A mesma coisa aqui. Olha que lindo isso. E eu não sei se vocês percebem, ou se vocês daqui para frente começam a observar, por mais que uma pétala seja colorida, ou com uma cor mais densa, mais escura, ela é sempre um polo de luz, ela sempre está emitindo luz. A gente pode ter pétalas que começam a caminhar para o polo casca, polo tronco, aí a gente vai ter flores que são mais duras, mais como, né, córnea, e aí a gente percebe que, então, esse polo extremo luminoso, essa planta está fazendo a sua flor ganhar uma qualidade de casca. Quando a gente pensa no que é o cone do pinheiro, ele está ali no meio, né? Ele é, entre aspas, a flor do pinheiro, mas é duro e tem o jeito do que é casca. Vamos aproveitar agora para falar um pouco do tronco. É aquilo que vocês falaram, aqui está bem o exemplo de que o tronco é uma sustentação, tem a parte interna que está cuidando dessa conversa entre cima e embaixo e movimentação de cima, e tem a parte mais externa, que é a parte morta, é a casca. Ele já vira uma cortiça, ele já vira células mortas mesmo. Que vão, agora o mais incrível é que as cascas também variam de forma. Se a gente tem uma bétula lá no hemisfério norte, é uma árvore com, eu acho que eu tenho ela aqui, ó. Ela é mais lisa, não é tão rugosa. E parte dessa casca é branca, porque a proteção que está sendo usada é a reflexão da luz. Dessa maneira que essa árvore se protege. E ela descasca, e ela tem, é muito fininho, ela tem essa qualidade. A gente pode ir agora para as árvores do cerrado, ou aqui no caso são os pinheiros, e aí a gente vai ter
cascas bem grosseiras, que às vezes tem que lidar com a questão dos incêndios, do fogo, eles têm que resistir a isso, proteger disso. Então, vou ser mais Papel de rugosa, cortiça, mais, né? assim, né? Palavras grosseiras, não no mau sentido, mas de couraça mesmo, de criar proteção. Essas cascas lisas, a gente tem as mirtáceas aqui no Brasil, Luciana. Jabuticaba, goiaba, né? Tem o Isso mesmo, a pau-ferro, que também tem goiabeira uma casca lisa maravilhosa. maravilhosa. E a jabuticabeira também faz esse gesto, né? De ir soltando e renovando a sua casca, porque, pasme, a flor da jabuticabeira nasce no tronco, direto ali no tronco, na casca. Não é incrível isso? Agora, é óbvio, né? Eu não preciso nem falar isso, que existe muito menos material sobre casca do que sobre flor. Porque a flor é um convite. A flor é sedutora. Como é que não tem um monte de gente estudando isso tudo? Essa conversa, esse namoro. A casca, ela é mais... É o soldado raso ali, né? Na linha de defesa. Então, muito mais difícil de arrumar material que conte histórias bonitas do que é ser casca. Mas é sempre possível, fica o convite para a pesquisa, e o nosso maravilhamento que a gente mesmo pode fazer com os nossos olhinhos, né? Quando a gente começa a comparar o que é uma árvore com a outra, o tronco de uma com o tronco da outra. Fala, Mônica. Desmutando aqui. Me ocorreu também, se a gente comparar aí com as etapas da vida humana, né? Como se alinha com o que você disse, porque a gente tem muito mais material, né, de pesquisa aí da infância, da fase adulta, que talvez, né, sobretudo a fase adulta, seria simbolizado aí pela flor, e aí fica, aqui não é uma afirmação, é até uma pergunta para você, né, mas, e menos, né, em relação ao envelhecimento, né, que seria talvez aí mais relacionado a essa fase aí da casca. Não sei, só compartilhando aqui uma inquietação, queria saber o que vocês pensam. Obrigada, Mônica. Eu acho que é isso que a gente tem que agora começar a degustar, mastigar, pensar, porque quando a gente vai desenhar uma criança e a gente vai desenhar uma pessoa idosa, são duas linhas diferentes, maravilhosas também. E também não precisa pensar muito, saber muito, para saber que a parte final da vida tem pouco interesse para a nossa sociedade, né? A adolescência é, na verdade, um grande chance, e a adolescência foi expandida, né? Começa aos 14 e termina aos 35. De adolescente com 35 anos é incrível, né? Então, cuidar, entender a sabedoria que existe nesse polo tronco, né? É um desafio para nós também. Eu concordo, Mônica. Um material bacana para a gente mastigar. Agora, se a gente leva isso tudo para o que a gente vai começar a fazer agora, brincar com a expressividade, a gente pode, então, começar a olhar que a gente tem um lado que a gente pode chamar lado da escuridão, da densidade, do junto, do compacto, do convexo, do grosso, do que é maior, do que é forte, do que é opaco, do que está mais material, do que é áspero, rugoso. E a gente tem um outro polo, que isso aqui é arquétipo. Eu chamei polo tronco e polo flor porque a gente está olhando para a planta, mas como a Mônica trouxe, pode olhar para o ser humano, pode olhar para tudo, com forças, na verdade, que são forças que criam o nosso universo. Esse é o maravilhamento. Qualidades que criam o nosso universo. E agora a gente pode andar pela rua reconhecendo isso nas plantas que nos servem. Então, o polo flor, ele é leve, ele é luz, ele é mais separado, menos denso, ele é côncavo, ele é um cálice fino, tende a ser menor do que o tronco, né? Apesar da gente ter aquela árvore, aquela flor gigantesca, na proporção elas são menores. Aqui a palavra não é transparente, é translúcido, depois eu vou corrigir isso. Menos material, é muito mais delicado.
Eu tenho aqui agora uma sequência de desenhos que eu acho que são muito bonitos, expressam um pouco isso, mas que eu acho que a gente pode ainda ir além disso aqui, sabe? Como é que a gente poderia ainda mostrar mais luz nessa pétala? Aqui acho que é bem bonito como isso foi feito. Tem uma luz que é interessante, que eu já vou conversar com você. Aqui que bonito como essas linhas foram produzidas. Aqui também repare que bonito que é aqui esse jogo entre escuridão e luz. Tem que ser uma escuridão na medida muito certa. Porque se eu passar do ponto, isso vira casca. Aqui também. A gente tem as folhas como um caminho, um ser intermediário entre o que é casca, a qualidade de casca e a qualidade de flor. Mas aqui bem bonito da gente ver. Quanto de escuro eu posso ter do lado de cá e o quanto que se eu exagerar dentro da flor, mesmo que a flor tenha uma tonalidade escura, roxa, se eu fizer ela muito densa, ela perde essa qualidade de luz, de leveza. E aqui a gente tem o polo tronco, onde eu posso entrar muito mais com peso. Nós vamos falar já já dessa qualidade de luz, que pode ser outra. Um outro jeito da gente usar o lápis, o pincel e a caneta. Essa aqui É uma estrelice. foi um presente que eu ganhei na rua, assim. A gente anda com o olho assim, aberto. Já estava morrendo mesmo, né? Mas aqui tem essa polaridade linda. O que é? Essa pétala que agora está virando algo seco e está morrendo, mas tem ainda essa maciez, a transparência, o brilho. Em contraposição àquilo, isso aqui ainda não é a casca, não é o tronco, mas é algo que está indo para esse polo. E está ficando duro, seco, craquelento, grosseiro, material, opaco. Então, tomara que vocês encontrem ou tenham no jardim presentes assim. Eu Então, tenho. se vocês estiverem prontos, vamos começar agora por a mão na massa? Porque foi uma fala bem grande, mas eu acho que essa fala ela precisava, para ela trazer essa qualidade do pensamento, da intenção que tem por trás do que a gente vai fazer agora. Então, o primeiro convite é experimentar. E aí eu queria conversar com vocês, mostrar para vocês algumas questões. É interessante se vocês têm para esses experimentos agora um papel um pouquinho mais resistente do que o papel sulfite. Que a gente vai usar água, a gente vai raspar, rasgar. Então, se ele for um pouquinho mais resistente, melhor. Se não, a gente faz com aquilo que a gente tem. O primeiro convite é de vocês experimentarem criar uma... Aqui, olha, eu coloquei o polo flor e o polo tronco. Esse polo tronco pode ficar mais escuro ainda. No polo flor, então, como é que eu posso fazer pinceladas em que eu deixo o branco do papel? Olha, isso é importante, talvez isso é a coisa mais importante em termos de técnica que eu tenho para falar hoje. Para eu poder lidar com o que é luz da flor, eu preciso usar o branco do papel. Se eu não usar o branco do papel, vai ficar pesado demais. E eu tenho uma prova aqui para mostrar para vocês. Então, aqui tem uma superfície que quase não dá para ver aqui na tela. É praticamente branca, mas não é. Então, tentem ir em pinceladas, praticamente só uma água suja. Como é que eu posso ir tornando isso um pouquinho mais denso? E qual é o limite? Aqui já está no limite, né? Talvez isso aqui seria um âmbito da folha. E como é que agora eu começo a caminhar para dentro do que é âmbito do tronco? Porque vai ficando mais pesado e mais fechado. Eu gostaria de fazer esse convite, de vocês pegarem agora um pouco do material que vocês têm. Eu mostrei no começo do nosso encontro, talvez nem todo mundo estava aqui. A gente pode ter um pouquinho de... Aqui, na verdade, é uma água suja, tá? É um pouquinho de água que eu limpei o pincel aqui, quase
nada, aqui um pouquinho mais. É bom se a gente tem um pouquinho já preparado de diluir desse jeito. E a gente pode ter um pratinho com a tinta, que a gente pode também diluir aqui assim. A vantagem da gente ter diluído num potinho é que a gente tem certeza de que aquilo que eu estou pegando está leve, que eu não vou fazer nenhuma bobagem, porque às vezes eu venho com tinta demais e às vezes posso estragar, porque eu dei um passo maior que a perna, né? Então, a gente pode ir fazendo camadas, e essa aqui, por exemplo, eu posso ainda escurecer, tornar mais denso, para eu ir chegando perto do que é polo tronco. Densidade, o escuro, o fechado. E eu Luciana, acho... Oi. quem não tem nanquim pode tentar com o lápis preto, não? Pode testar com lápis. Você não tem nenhum lápis preto aquarelável, Amparo? Não, é Marina. Marina não, é outra pessoa que está aí que não tem ele. Ah, tá bom. Pode usar um lápis preto aquarelável. Agora, o grafite também dá. A gente pode fazer assim, ó. Pode esfregar um pouquinho do grafite. E se a gente passa um pouco de água, ele vai soltando também, ó. Tá vendo? Ele virou uma tintinha aqui. Uhum. Então, até, olha, dá para a gente ser feliz com muito pouco. Uhum. Então, aqui eu posso dizer, eu tenho o polo tronco, e aqui eu tenho o polo flor. Flor. Casca, polo, flor, tá? Então, importantíssimo como treino de técnica é conseguir... Porque o forte é mais fácil, né? A gente está mais acostumado. Mas o fraco, não. Como é que eu posso ser expressivo, criar camadas bem, bem, bem levinhas? Por quê? Olha só, acho que vocês conseguem ficar com o olho na tela e o olho no que vocês estão fazendo. Essa aqui foi um dos meus estudos. E quando eu olho para essa flor, ela parece para mim uma flor de cera, assim. Ela não parece mole, nem transparente, nem macia. Muito tem a ver com o tipo de branco que eu usei. Esse branco aqui não foi o branco do papel. Esse foi um branco que eu usei com corretivo, que é um branco que eu gosto muito de usar. Isso aqui, ó, né? Mas o branco, ele ganha uma materialidade que não é o que a flor quer. Olha a diferença disso para isso aqui. Vocês conseguem enxergar, né? Isso aqui é muito mais macio, transparente, mais perto do que é polo luz do que esse. Esse eu até tentei escurecer. Só um minutinho, só vou terminar o pensamento e já te dou a palavra, tá? Eu até tentei escurecer um pouco o fundo para tentar melhorar o que era a qualidade do branco da flor. Mas não adiantou, ela continuou pesada. E aqui, olha só, tem o branco, que é o branco total do papel, e uma pequena sombrinha feita com uma tinta bem diluída. E aqui a gente tem que ir se perguntando até onde eu posso escurecer e não passar do ponto. Então, para mim, esse resultado é muito mais satisfatório do que esse aqui. Para mim, essa é uma flor dura. Isso aqui, para mim, é uma flor macia. Aqui também é uma outra possibilidade que achei mais satisfatória. Também escureci em volta, mas tive que lidar com deixar o branco do papel e tomar muito cuidado com o tanto de sombra. Precisa ter sombra, não dá para não ter. Senão a gente não entra no volume, na qualidade, mas é sempre a pergunta, até quando que eu posso ir? E eu vou dar a palavra para quem queria falar, mas deixa eu só completar mais uma ideia aqui. Depois eu acho que eu posso esquecer. Quando eu estava trabalhando nessa planta, que é aquela que eu mostrei para vocês, eu errei na minha mão aqui.
na hora de trabalhar a qualidade dessa superfície. Eu já fiz muito forte, eu queria que tivesse mais luz aqui. Eu sabia que eu não podia colocar tinta branca, que isso ia ficar muito, muito pesado. Que foi o que eu usei do lado de cá. Olha, aqui no que é polo duro, casca, morto, eu usei o corretivo. E esse branco entra com essa força material, que funciona muito bem. Aqui eu lembrei de uma artista que chama Helen Allingham. Depois eu coloco o nome, porque acho que eu não sei se você falar tão bonito assim. Ela foi uma aquarelista inglesa, romântica, fim do século XIX. E para criar brancos nos trabalhos dela, ela usava o estilete, ela raspava. Porque justamente tem certas qualidades de branco que só o branco do papel nos dá. Quando eu ponho tinta, eu mato esse branco. Então, é interessante se vocês fazem essa pesquisa também. Criem uma superfície um pouquinho mais densa e depois raspem com o estilete. Ela tem que estar seca, tá? Agora eu fui fazer, ela estava molhada, ela não funcionou, mas, ó, devagarinho eu posso ir raspando e eu vou criando luz de novo, porque eu vou deixando o branco do papel aparecer de novo. Então, obrigada, Helen, por ter me lembrado da sua arte, ter me dado uma... Por isso que eu estou dizendo que isso aqui é um convite para pesquisa, percebe? Tem um monte de coisa que a gente já sabe, já tem na mão, que a gente sabe fazer. Mas o gostoso vai ser agora pesquisar. Como é que eu posso criar outras maneiras de trazer branco? Como é que eu preservo o branco do papel? Enfim. Pronto. Quem queria falar? Pode falar. Eu, eu tive muita dificuldade nos últimos dias. Eu me propus a desenhar flores, né, por conta da última aula e também porque chegou a primavera aqui, mas eu não estou conseguindo muito e acho que o mais perto do sucesso que eu cheguei foi lembrando dos espaços negativos. E esse teu desenho bem bonito, que a flor está bem quase imaterial, ele me lembrou também aqueles desenhos japoneses, né, do espaço negativo. E, bom, eu fiz muitas flores que ficaram com qualidade de casca, e aí eu troquei de material, eu desisti um pouco do lápis e comecei a trabalhar com giz de cera, e aí eu fazia uma cama de amarelo-limão, e aí depois com o azul eu ia, tipo, fazendo o ao redor da flor. Também foi o mais perto do sucesso que eu cheguei, mas nada muito bom. Você chegou a postar essas flores lá no Facebook? Não cheguei. Se você tiver vontade, ia me ajudar muito depois poder enxergar isso que você está contando. Né? Tá bom. E talvez, Aline, você vai me contar também se isso que a gente está conversando hoje vai te ajudar para frente nos seus desenhos, tá? Como técnica, como recurso. Muito legal, muito obrigada, querida. Então, olha só, enquanto vocês estão trabalhando, vou contar de duas maneiras que a gente pode também funcionar. Uma é fazer o desenho da planta e depois jogar camadas muito suaves de tonalidades leves. Depois entrar com as linhas. Ou começar com a superfície. E aqui tem um perigo. Vocês veem primeiro que o pincel não estava limpo, acabou ficando colorido, não era para ser, né? Mas é muito mais difícil da gente controlar, então ficou mais escuro do que isso. E aí eu tive que usar a tinta branca, então ficou mais denso do que eu queria. Mas é possível também. Ou começar com a linha, e depois colocar tonalidades de superfície, ou começar com as tonalidades de superfície, e depois colocar a linha. Duas maneiras. Agora, toda vez que eu faço isso, quando eu começo com a linha, o desenho fica menor do que quando eu começo com a superfície. Isso é outra coisa
linda também. A gente perceber que a superfície leva para amplidão e a linha leva para contração. Essa é a outra polaridade que vocês podem também guardar aqui como uma informação importante, tá? Rosilda perguntou se pode usar giz branco, pode usar tudo. Amores, agora não existe certo e errado, melhor, pior, pode, não pode. Existe experimentar. Experimentem criar superfícies diferentes, com tonalidades de cinza diferentes, e como é que vocês podem escurecer, e como é que vocês podem manter ou clarear o que é o branco, a luz. Deu para entender? Imagino que vocês tenham conseguido produzir alguma superfície. Estou correta? Todo mundo conseguiu? Porque agora eu vou fazer um convite, que é trabalhar em cima dessas superfícies que vocês criaram. Para o polo tronco, a gente pode deitar e rolar. Porque a gente pode agora colocar tinta branca, e a gente chega nessa luz densa material. A gente pode fazer traços agora com caneta, explorar, como tem aqui, ó. A gente pode usar lápis, caneta, caneta Bic, pode misturar isso tudo. E olha como a gente vai encontrando agora certas texturas. A textura é a cor do branco e preto. Então, a gente começa a descobrir expressividade quando a gente vai agora adiante do que é a superfície só escura. Eu posso brincar em cima dessa superfície escura. E a mesma coisa com a superfície clara. Aqui no caso, eu comecei a pesquisar como é que eu posso fazer marcas muito delicadas em cima de superfícies praticamente transparentes. E aí voltei para aquele boleador, que a gente, acho que foi aqui que a gente já conversou. Que pode ser um boleador chique, se não foi aqui, vou contar agora. Um boleador é essa ferramenta aqui, que tem uma bolinha na ponta, e que faz marcas no papel. Baratinho, acho que custa R$13 esse conjunto, eu achei. Mas mais baratinho ainda, é a caneta Bic vazia, ou qualquer outra coisa que vocês tenham que faça um grampo, uma ponta meio arredondada. Então, aqui eu coloquei um papelzinho branco na pontinha, só para escrever, porque eu sempre esqueço o nome do boleador, só para a hora que eu bater o olho na caneta, saber que lá não tem tinta, né? E aí fica muito, muito bonito. Para mim, eu achei que essa qualidade de linhas tem a ver com a qualidade da linha da flor. Então, uma maneira é a gente fazer a superfície, depois fazer um sulco com esse boleador, que vocês não podem ver porque está transparente. E a gente pode daí passar a tinta. E esse sulco pode se revelar. Aqui ele está começando a aparecer. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui embaixo. Estão vendo esse aqui do meio, ó? Ele está começando a aparecer. Mas o mais eficaz é quando eu molho primeiro a folha e depois eu venho com o boleador. A aparece muito mais intensa, tá vendo? Então, dependendo se eu quero forte ou fraco, eu posso fazer a linha antes ou depois. Vou repetir isso aqui, não sei se ficou claro.
Vou pegar um papel branquinho, tá? Então, vou começar fazendo uma linha, sem nada no papel, tá? O papel está branquinho. A gente nem consegue enxergar porque não tem tinta, só ficou uma depressão. Agora eu venho com a tinta aqui em cima. Aqui no caso, eu estou no Poliflor, estou usando uma tintinha bem levinha. E a linha apareceu, ó. Mas ela vai aparecer mais intensamente se eu começo com a superfície, e enquanto a superfície está molhada, eu faço o sulco. Bem rápido aparece a linha. Dessas minhas pesquisas, foi a linha que eu achei mais gostosa para fazer o desenho do que é esses veios, essas marquinhas que a flor tem. E essa linha ela pode aparecer mais intensa, sem que a gente perca a qualidade luminosa da superfície que a gente criou. Isso talvez é a sacada mais legal, né? Então, enquanto eu estou falando, vamos experimentando. Polo-flor, polo-tronco. Superfícies leves, superfícies densas. Como é que eu vou criar marcas e texturas que têm a qualidade do grosseiro, do forte, do denso, do material? E como é que eu vou criar marcas? Aqui é muito interessante essa coisa do raspar. Vocês podem brincar com isso. Como é que eu vou criar marcas que vão falar do que é o polo luz? Tudo é mais delicado, mais leve, mais translúcido. A possibilidade da gente raspar o papel, e aí é importante a gente ter o papel um pouquinho mais denso, a gente pode tanto raspar uma superfície escura para criar luz, como a gente pode fazer algo muito divertido também. É raspar uma superfície branca e aí jogar tinta em cima. Olha que bonito que ficou isso daqui. Uma superfície rugosa. Talvez eu tenha que abaixar. Aqui, melhorou um pouco o foco, ó. Quase que sai pronto que é a superfície da casca. Vou fazer na frente de vocês isso aqui, tá? Então, é muito gostoso depois ainda continuar trabalhando aqui em cima. Então, simples assim. Pega o papel, pega um estilete e vai raspando. Vai machucar um pouco o papel. Não dá para enxergar, porque está tudo transparente, mas na hora que eu coloco a tinta, legal. Deu para vocês enxergarem? Isso para fazer com criança é muito legal também, porque é uma mágica, é tipo uma mágica, né? De repente aparece essa textura toda, ó. E o papel fica texturizado mesmo, não é só uma textura bidimensional, tem uma textura tridimensional agora. Quando a gente passa a mão, a gente também tem uma coisa tátil, a gente também vai sentir que tem uma aspereza, né? Foi minha última descoberta, que fiquei bem feliz. E aí a gente pode trabalhar em cima com caneta. A caneta Bic, ela é maravilhosa. Ela aceita qualquer tipo de superfície molhada, úmida, seca. Pode estar com a gente em qualquer lugar. Então, dá para trabalhar. Tá vendo? Por cima, com canetas. Então, canetas brancas, canetas pretas, corretivo. É um convite para a experimentação.
E agora a qualidade desse branco aqui em cima. É um branco material, percebe a diferença? Lu, você fez como essa textura? Parece que o papel está esfarelando, né? Está esfarelando mesmo, eu vou fazer de novo. Porque o que eu fiz foi raspar o papel. Tá? Então, você pega um estilete e você vai raspar, ó. Ele esfarela mesmo. Você vai machucar o papel. O estilete pode estar mais de pé, mais deitado. Brinca com isso, porque às vezes, conforme a parte que a gente usa, cria até algumas linhas, sabe? Sulcos. Na hora que a gente passa a tinta, aparece essa mágica. Tem tudo a ver com o que é a gramatura, a cara. Luciana, Oi. fiz um branco bem material aqui também. Ah, Eu fiz com giz de cera, aham. uma texturinha. Deixa eu ver. Tá. Não sei Espera se que dá agora pra eu gente... vou te fixar. Espera um pouquinho, querida. Posso... Isso. Aí eu passei a tinta por cima, né? Ela não foi naturalmente Isso. no giz. E agora dá para trabalhar mais com carvão Exatamente. ou grafite, caneta. Isso. Então, isso que você falou agora, Aline, é muito bacana, porque o que a gente está criando é praticamente um fundo que a gente depois pode explorar e além. A gente não vai parar nessa primeira camadinha que a gente fez. A gente vai além disso. Em cima dessa camadinha que a gente criou, é que a gente vai começar a explorar. Olha só. Como é que eu posso ir além para representar uma casca de árvore, por exemplo. Então, começa aqui. Aqui eu fiz bem levinho. Poderia ter sido muito mais intenso. Para depois entrar. Aqui tem lápis, tem caneta, tem uma mistureba. E aqui ainda tem um pouquinho dessa tinta corretiva. Porque, às vezes, eu preciso trazer de volta aquela luz que eu perdi na hora que eu concentrei. E aqui é fácil, porque qualquer tinta branca vai funcionar. O desafio é o polo luz. Como é que eu mantenho essa leveza para aquilo poder ter cara de flor? E aí, por exemplo, a Aline, pode ser bem bacana de você explorar com o giz de cera como é que ainda, se ele dá essa qualidade um pouco mais material, como é que dá para usar ele e ver se ele consegue virar uma qualidade de flor? Ou se ele vai ser sempre pesado? É essa a brincadeira, né? Adorei o desafio. Ô, Luciana, Oi. e eu queria ver, não sei se tu pensou em falar sobre isso, mas papéis coloridos, porque pensando agora na qualidade de flor, né? Já que, enfim, tem essa diferença, né? A flor, ela é colorida, mas ela não tem essa cor química material, ela é quase assim, eu estudei um pouquinho de química na faculdade e tem essa cor diferente, que ela é feita só pela forma como a matéria está espacialmente organizada, daí a luz bate e faz essa cor mais imaterial, né? Mais luminosa. E aí eu pensei, talvez a gente conseguisse esse efeito com o papel colorido, o que tu achas? Não sei, Aline. Para mim, o papel colorido, ele já entra com uma informação muito forte, né? Então, na hora que a gente vai trabalhar com cor, para desenhar a flor e manter essa qualidade, porque a gente não precisa manter essa qualidade que a gente está conversando aqui. Às vezes você quer outra coisa. Você quer fazer um trabalho onde tudo vai ser mais denso mesmo, tá tudo certo, né? Mas aí usar a aquarela num papel branco. Talvez você vai conseguir mais essa qualidade da qual a gente está falando, né? Mas aí tem que experimentar, meu amor, porque eu não experimentei no papel colorido, então precisa ver.
Nós temos artistas que sempre trabalharam com tinta a óleo, que é tudo muito mais denso, e também conseguiram expressar a qualidade da flor, né? Mas o que a gente estava explorando aqui é realmente poder brincar com a luz do papel e a transparência, para poder entrar nesse polo etéreo, né? Agora, tudo é possível. Aline, se você descobrir, conta para nós, tá? Como é trabalhar no papel colorido, que tipo de branco que eu vou ter que usar, talvez uma aquarelinha branca bem transparente, talvez isso funcione, talvez não. Tá bom? Luciana? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar para você. Luciana? Pois não. Então, que eu nunca fiz aquarela, eu nunca tinha pintado de pincel, então eu tenho uma série de dúvidas. É o seguinte, o pincel também vai fazer diferença no efeito, né? E a pressão. Vai. Viviane, a melhor coisa que eu posso sugerir para você, para quem nunca pintou, é experimentar. É que eu estou fazendo, estou descobrindo, estou cheia de perguntas assim. Já fiz várias plaquinhas aqui. Isso mesmo. E sabe o que é muito legal também, Viviane? Se você escreve ao lado daquilo que você produziu, transforma isso numa pesquisa bem assim, consistente. Então, aqui eu usei o pincel desse jeito e o efeito foi esse aqui. Agora eu usei tal lápis com água em cima. Usei a água primeiro e o lápis em cima. Você pode depois até colar esses papeizinhos todos no caderninho. Fazer um caderninho. É como se fosse um caderninho de receita, Viviane. Essa é a primeira... Esse convite, na verdade, é um convite para todo mundo, né? Não só para quem nunca pintou, mas para quem tem prática. É criar um dicionário de como é que a gente pode usar esses materiais tendo em conta esses dois polos. Tá? Sueli, querida, pode falar. Não quero falar nada, não. Eu achei que você estava com a mão levantada. Foi sem querer. É porque eu estou segurando o pincel para cima. Obrigada. Tá, então, esse é um encontro que tem menos algo que eu dou pronto para vocês. Olha, faz assim, faz assado. Mas é um convite para experimentação. Eu troquei algumas ideias daquilo que eu experimentei. Agora, não é absoluto isso. Vocês podem fazer completamente diferente e descobrir outras maneiras que vão funcionar igual. Agora, o maravilhamento é estar aberto para as perguntas. Que tipo de material? A gente é feliz quando a gente entra numa papelaria, né? Assim, cada vez mais a gente fala, não conhecia esse pincelzinho que tem essa cara, essa tinta que faz isso, não conhecia, né? Então, é uma pesquisa de que é material, textura e em cima dessa expressividade que a gente está conversando. E aí, em cima dessa pesquisa que vocês vão depois produzir a obra de arte, né? A gente fica depois preocupado, será que eu consigo fazer a flor, a árvore? Mas para mim isso talvez é o menos interessante. Isso é só o produto final. Aí faz duas linhazinhas para dizer que é o tronco, e né, o tronco começa aqui, termina ali, e dentro vocês vão fazer a maravilha. Né? Então, aqui, ó. Mônica, eu estou te vendo, viu, querida? Já te dou a palavra. Olha, fazer duas linhazinhas aqui assim, ó, é fácil. Vocês podem pegar foto, pode ir, né? Agora, o que é bonito nessa história aqui não é tanto a forma da árvore, a gente pode... Lembra, nosso primeiro encontro foi sobre forma de árvore. Vocês podem revisitar aquilo e usar tudo aquilo que a gente já trabalhou. Mas a gente está indo adiante agora naquilo que é expressividade. Na flor, tem muito do gesto que é folha, que a gente já conversou aqui. Pétala é uma folha modificada. Então, a gente também já ganhou um pouco de recurso para fazer o desenho da folha. Mas o barato é como é o desenho da flor, desculpa. Mas o barato é como é que eu agora dou qualidade expressiva na representação da superfície rugosa, áspera, em contraposição ao que é a delicadeza do polo flor.
E aí a gente vai andar na rua feliz, olhando, tá, isso agora é isso é outra. Olha como é que a flor está em cima do galho, olha como é que agora tem uma folha que parece tronco, como tem um tronco que está indo para o polo da flor, e é isso que vai nos guiar. Mônica, fala, minha querida. Desmutando aqui. Nossa, estou até emocionada, porque você sabe que eu tenho alguns materiais, né, de aquarela guardados há quase 30 anos, e foi a primeira vez que eu coloquei aqui em ação, me deu até uma emoção aqui. Gratidão aí por tá propiciando isso. Eu fiz uma modestinha aqui, né, primeira aquarela. A minha dúvida técnica, né, é quando, como a gente molhou o papel antes, ele dá uma borradinha aqui, né? O que a gente faz? Se a gente aceita, se a gente passa um cotonetezinho quando está molhado, enfim, só para agradecer também, assim, que está sendo bem bacana essa oportunidade. Bom, Mônica, olha, eu vou te dar a dica e aí a gente vai encerrar. Tem uma outra aula que vai acontecer aqui nesse espaço, eu preciso ir terminando. Então, você pode aceitar se for aquilo que você estava procurando. Pode ser um efeito maravilhoso, essa água que se espalha e que cria esses efeitos. Se você não quer isso, você vai trabalhar com menos água. Seu pincel vai mais sequinho. Então, quando eu estou usando o meu pincelzinho aqui assim, o papel está seco, eu faço uma camadinha bem levinha. Então, eu estou o tempo todo no controle dessa água. Ela não vai escapar aqui. É quase que não dá para ver, né? Então, quando eu faço aqui agora o meu contorninho, a minha linha, tá tudo bem controladinho. E eu posso ter feito a minha linha primeiro, e aí eu venho com o meu pincelzinho também com muita modéstia em termos de quantidade de água. E aí eu tenho controle total. E muitas vezes eu posso fazer um teste. Se eu não sei direito como é que está o meu pincel, o que tem de água, eu tenho um papelzinho do lado, onde eu faço uma tentativa e vejo se aquilo ali está bom, ou se está forte. Se estiver forte ou muito aguado, eu dou uma secadinha num paninho, num papel toalha, e vou vir só com a quantidade que eu quero. A gente pode fazer o testezinho antes, tá bom? E aí, muitas vezes, para a gente manter o controle, é melhor ir fazendo sobreposições de camadas. Então, eu vou fazendo isso ficar escuro aos poucos, do que tentar fazer escuro muito rápido, com muita água, com muita matéria. Tá? A não ser que eu tenha certeza que eu quero uma coisa bem forte, grosseira, bagunçada. Aí eu posso ir. Mas se é algo que eu preciso estar o tempo todo um pouco controlando e brecando, então vai devagarinho. Prepara uma tinta bem levinha, vai com o pincel sequinho e você tem... Olha, aqui dá para ver que a tinta parou aqui onde o pincel estava. Ela não depois escorreu para o resto do papel. Isso também é técnico. E a gente pode aplicar essa camadinha sobre camadinha com a aquarela, o papel molhadinho ainda. Você pode trabalhar com papel seco. Você vai ter mais controle se o seu papel está seco. Então, você espera secar, põe outra camada. Espera secar, põe outra camada. Se quiser fazer a linhazinha, pode ser em cima daquela superfíciezinha molhada que você fez. Aí você espera secar e aí põe outra camada. Se quiser manter o controle, tá? Se não quiser manter controle, manda ver. Brinca com água, põe tinta e deixa também, porque também é muito legal deixar acontecer. Luciana. Perfeito, obrigada. Lu, Oi, Carla. eu experimentei aqui com lixa, aquela grossa de unha. Ótimo. Faz uma coisa bem interessante também. Você pode Lixa mostrar? grossa. Espera aí que eu vou... Aqui estava preto. Tá. Aqui estava preto, eu passei a lixa em cima. Legal. Aqui eu passei a lixa antes. Eu passei a tinta depois. Tá meio Isso, forte. ótimo. Então, já temos uma Eu passei a dica. lixa depois também. Isso. Então, lixa, algo que eu não tinha pensado.
E aqui, olha só, esse caderno da Carla é bem legal, porque dá para ver a pesquisa e a legenda. Então, isso aqui é um dicionário. Isso também vira obra de arte, sabe? Já fica valendo 10 mil dólares, tá? Porque é lindo, maravilhoso, né? Esse aqui, olha, alguém está perguntando o que eu tenho aqui no pincel. Na verdade, gente, é algo que veio quando eu comprei o meu estojo lindo de lápis da Faber-Castell, que tem sempre tralala cores, veio esse pincelzinho. Isso é para melhorar a pega mesmo. Uma borrachinha. Veio junto. Porque ele é muito fininho, né? Então, para ficar mais confortável. Mas tudo super vagabundo, tá? Só para vocês verem que precisa pouco mesmo para ser feliz. Tá? Mais vagabundo do que esse pincel não dá para ser. Ele é brinde dentro do estojo de lápis. Tá bom? Gente querida, Dá eu vou tempo pedindo de... licença. Oi, fala, Lili. Dá tempo? Se não der, tudo bem. Pode falar, dá tempo. 2 minutos. Eu escrevi lá no grupo do Facebook que eu dei uma enrolada para começar a fazer flores, que eu estava com muita dificuldade, acho que eu estava inconscientemente já sabendo que, tipo, a árvore me dava muita vontade de desenhar, porque basta acertar a forma e já sai uma coisa maravilhosa, né? E a flor, a forma não é suficiente, não adianta, tem que ter, faltava um quê a mais, assim. Então eu amei muito essa aula, muito obrigada. Bom, querida, fico feliz quando isso acrescenta para vocês, né? Muito bem. Eu, então, me despeço, vou parar a gravação. Mais uma vez, agradecendo a presença de vocês e o apoio da Associação SAR.